Antes de iniciar a minha fala, quero deixar aqui uma questão para reflexão. Quanto do seu tempo você se dedica ao outro, para além do seu núcleo familiar? Enquanto vocês refletem, vou me apresentar. Sou Fernanda Cordeiro, assistente social, mestre em planejamento urbano e regional e fundadora do Cultura no Morro, como esses bem colocaram, né? Sou filha de mãe solo. No decorrer, né, da minha trajetória, a minha mãe está aqui me assistindo, é uma honra. Obrigado, mãe, por tudo. E eu fui amparada, né, por uma rede de apoio que sempre estava, né, ao meu lado, que é a minha família. Então, muito do que eu sou hoje, eu dedico a eles. Sou de descendência pernambucana, né? Minha família migrou na década de 70 em busca de melhores condições de vida, assim como demais famílias também, né? Saíram do Pernambuco e vieram para cá. A minha família, os meus avós venderam todas as terras que tinham lá no Pernambuco e só deu para comprar 125 metros quadrados aqui. E ainda ficaram devendo uma parte. No decorrer da minha trajetória, entre um trabalho e outro, no ano de 2009 eu tive o contato com a arte e a educação informal. Foi por meio de oficinas culturais, e isso me deram base, né, foi essencial para a abertura do Cultura no Morro no ano de 2009, no ano de 2013, desculpa. É esse espaço sociocultural, né, localizado no bairro do Jardim Pedra Mar, é uma periferia daqui da cidade de Jacareí, e essa periferia, né, surge no ano de 1993, com o intuito de suprir a moradia social. Só que lá naquela época não existia a lei da entrega da infraestrutura mínima. E por muito tempo a população sofreu com essas ausências. Vocês acreditam que a água encanada só chegou no ano de 2001? Quase 8 anos após a população já estar residindo lá. Mas em meio às ausências, desde a criação, né, lá do bairro, já ocorriam algumas movimentações culturais, entre festas populares, festa junina, quermesse, entre outras festas que os próprios moradores realizavam. E a gente costuma falar que é as festas de nós para nós, né? Porque é quem está lá dentro que faz para quem está lá dentro. E aí, gente, esses trabalhos enquanto Cultura no Morro me levaram a ministrar oficinas na escola de tempo integral. Eram oficinas voltadas para multimídia, né? E pela escassez mesmo, a falta dos equipamentos, por muitas vezes eu tinha que usar até o meu próprio celular, eu dividia a turma em 2 partes, enquanto uma acabava fazendo atividade comigo, os demais estavam brincando. Era uma área verde, né? Então era seguro, não tinha nenhum problema. E às vezes, no final dessas oficinas, eles me convenciam a brincar também. E eu, claro, né, aceitava e brincava junto com eles. E foi no meio de uma brincadeira de esconde-esconde que um deles me alertou. A coordenadora, que havia chegado recente lá para coordenar, era uma pessoa bastante exigente. E ele, temendo acontecer alguma punição para a responsável, né, no caso eu, que estava escondida, ele correu, foi ao meu encontro e me avisou que ela estava vindo até nós. E aí eu saí, corri, me recompus, falei, não, agora estou bem para receber ela aqui, né? Só que acabou que ela não chegou até nós. E aí ele virou para mim e falou, professora, hoje eu entendi de que lado você está. Sorrimos um para o outro ali na hora e voltamos à brincadeira. Só que só depois eu fui refletir sobre o que ele tinha me falado, né? E aí a minha reflexão foi nesse sentido.
como na cabeça de uma criança de 11 anos poderia diferenciar lados, né? E que lados também era esse, né, que ele trouxe, enfim. E estar do lado deles, né, me impulsionou a buscar formação em serviço social. É a profissão que eu exerço hoje, atualmente. Sou assistente social de um serviço de acolhimento de adolescentes, bem desafiador, por sinal. Em paralelo com as atividades socioculturais que eu realizo com os projetos, entre outras atividades. E aí... o Cultura no Morro, né, como eu trouxe, que tem todas essas questões lá no Pedramar, a gente fala que é um local que é rico em potências, né? E não só os desafios. Lá no Pedramar, além do Cultura no Morro, existe também a Biblioteca Comunitária Ler para Crescer. A dona Cida, que é uma professora aposentada, ela tinha o sonho de abrir uma biblioteca, e foi no ano de 2015, com o incentivo do Cultura no Morro, dentro do Festival Agromera Arte, que é um festival que a gente realiza, em conjunto com um grupo de adolescentes, esse sonho se tornou realidade. No comecinho, era apenas uma estante e um armário, e hoje existe mais de 4.000 títulos. E a biblioteca, ela transforma todo aquele território com o universo que a leitura proporciona. E esses dias, né, conversando lá com os jovens na biblioteca, eu descobri um sonho de uma das voluntárias, né, que ela tinha o sonho de ser professora. E aí, quando criança, ela brincava com seus amigos, né, lá no Pedramar mesmo, de projeto, era na casa de um deles. E ela falou que essa vivência na biblioteca também aflorou esse desejo, né, e hoje ela é a melhor pedagoga da escola onde ela dá aula, né. E lá também, entre outros jovens que estão se formando, né, ingressaram também na universidade. Então, a gente tem desde a pedagogia, né, como eu trouxe, dessa moça, tem nutrição, tem psicologia, enfermagem e tem um estudante de medicina. Sim, lá no Pedramar nós vamos ter o primeiro médico. E esse jovem, ele trouxe que essas vivências nesses pontos de cultura também fizeram toda a diferença, né, nessa caminhada dele, e ele está estudando a medicina. E eu costumo dizer que lá, né, a partir também dessas mazelas que a gente tem, dessas ausências, né, a gente acaba no coletivo realizando as atividades de nós para nós. E aí, gente, queria compartilhar também uma questão que é lá, né, que eu descobri que quando a gente se doa ao coletivo, a gente também é transformado, né? E lá no Pedramar a gente tem um lema, que é: a rua é o nosso quintal, onde a gente utiliza das ruas, né, enquanto extensão das nossas casas. Imaginem vocês uma periferia, onde as crianças brincam nas ruas, solta pipa, joga bola e se divertem enquanto não estão na escola. Mas também não quero romantizar, né? Essas crianças, em pleno ano de 2025, com a era da internet, a inteligência artificial a todo vapor, essas crianças estão distantes dessas novas tecnologias. Mas, né, como eu trouxe da biblioteca, a gente utiliza esses dois espaços, né, que são reconhecidos enquanto pontos de cultura, para subverter e tentar virar esse jogo. Eu costumo dizer, né, que lá a dona Cida e também esse grupo de jovens, né, que foram transformados pela arte e a educação informal, também de alguma forma estão transformando aquele território,
né? E por muitas vezes eu já pensei em desistir, só que eu persisto, né? E hoje, refletindo, eu vejo que tudo isso fez mais sentido, porque eu estou gerando uma sementinha e às vezes me pego pensando que futuro ela ou ele irá encontrar, né? E aí eu quero voltar àquela pergunta inicial. Quanto do seu tempo você se dedica ao outro, para além do seu núcleo familiar? Vamos juntos fazer essa transformação? Porque nós somos feitos de nós. Obrigada.